Gente, abra sua Bíblia comigo agora em Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler versículo 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Tudo bem? Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor esteja conosco, falando por meio da Tua palavra. Desafia-nos, ó Deus, a entregarmos ao Senhor o melhor dos nossos serviços e fazermos com que os talentos, uma vez recebidos, possam reverter para o louvor e para a honra do Teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa parábola é a tradicional parábola dos talentos. Então, Jesus conta essa história para ilustrar uma grande verdade espiritual que está relacionado com o nosso chamado e também a nossa responsabilidade ao serviço, à comunidade e também ao trabalho. Porque dentro da nossa sociedade, é muito comum nós termos um viés muito pragmático e muito individualista. Então, nós temos a salvação, Jesus mora no nosso coração, está tudo bem para mim e os outros não importam. É basicamente isso que nós pensamos. Nós consumimos os elementos da igreja. Nós viemos aqui no culto, assistimos uma boa pregação e vamos para casa, como se a gente tivesse ido no McDonald's e tivesse comido número 1. Está tudo bem, está todo mundo feliz, a mensagem foi boa, vamos para mais uma semana e assim a vida vai se seguindo. Mas o que Jesus está nos ensinando é que para aqueles a quem Deus confiou talentos, Deus também espera que esses talentos sejam utilizados. E a história começa com um homem que ele se ausenta do país e chama os seus servos para cuidar dos bens que ele tem. A um servo, ele dá 5 talentos, outro 2 e outro 1. Talento, né? Da onde a gente usa também a palavra talento para falar dos nossos talentos, né? Mas o talento aqui na parábola é uma medida que em termos financeiros, monetários, equivale a 6.000 denários. Um talento vale 6.000 denários.
E o que é um denário? O denário é a diária de trabalho de uma pessoa em um ano. Então, você vê que nós temos uma quantia muito grande envolvendo essa questão do que é conferido a cada servo. Então, é uma quantia grande que o Senhor ele compartilha para alguns dos seus servos, e os servos têm diferentes tipos de reações. Aquele que recebe 2 e 5 faz o dinheiro trabalhar, e quando o Senhor volta, entrega ao Senhor o dobro. E aquele que recebeu só 1 talento, faz o quê? Enterra na terra e espera o dono chegar, dizendo e colocando a culpa no dono ou no Senhor, da incapacidade que ele próprio tinha em fazer aquele dinheiro render. E aqui nós temos alguns princípios que são muito úteis para, novamente, vocês que são jovens. Então, o que a palavra de Deus é claro em nos expor é que nós, todos nós, independente da nossa idade, nós somos chamados a exercer o serviço por meio dos dons e talentos que Deus nos confiou. Cada um recebe talentos diferentes de Deus, cada um recebe naturais aptidões diferentes. E isso é um bom indicativo daquilo que Deus quer que você faça em serviço do próximo. Trocando em outras palavras, há um convite, vamos assim, insistente no Novo Testamento, em que nós não sejamos apenas consumidores dentro da igreja, mas que na igreja o maior é aquele que serve. Como que nós devemos servir? Nós devemos servir de acordo com o talento que Deus nos deu, na medida do talento que Deus nos deu. Para uns, Deus dá muitos talentos. Para essa pessoa, há uma responsabilidade muito maior dessa pessoa trabalhar fazendo valer esses talentos. Para outros, Deus deu 1. Mas mesmo aquele para quem Deus deu 1, Deus espera que aquele talento surta algum tipo de efeito e faça com que ele trabalhe. A gente vai analisar ponto a ponto algumas lições que essa parábola ela nos apresenta. Em primeiro lugar, o fato é que Deus nos deu talentos e Deus te deu talentos. Quando nós vemos do versículo 14 a 15, nós vemos que Deus dá talentos a cada um dos seus servos. A um, 5, a outro 2 e a outro 1. A grande pergunta é, qual que é o talento que Deus te deu? Na juventude, nós temos o tempo para descobrir esses talentos e aptidões e começar a pensar como nós colocamos esses talentos e aptidões para o serviço do Senhor. O que você faz de melhor? Né? Descobrir o nosso dom e nosso talento não é algo tão fácil assim. Começa por onde? Pelas suas aptidões naturais. O que você gosta de fazer? Quais são as suas habilidades naturais? O que para você é mais fácil? Você gosta de números, você gosta de letras, você gosta de trabalhos manuais, você gosta de coisas tecnológicas. São indicações de aptidões pessoais que podem indicar para aquilo que é o talento que Deus te deu. Deus, na maioria dos casos, não coloca você para fazer coisas muito diferentes daquilo que é ou são os seus talentos. Ele direciona por meio das suas aptidões, porque Deus mesmo é que fez com que você nascesse com certas facilidades. Então Deus deu talentos a cada um de vocês. O proprietário aqui representa o próprio Deus que confia a cada um de nós talentos diferentes. Cada um tem habilidades únicas. O que você recebeu de Deus e como você tem usado isso, essa é a questão. Ou você tem descoberto na sua vida quais são as suas aptidões naturais, os talentos que Deus te deu. Por exemplo, facilidade com música, facilidade para ensinar, facilidade para acolher, facilidade para conversar com as pessoas.
ou para aqueles que são mais tímidos, facilidade para fazer coisas que não necessariamente demandam contato com as pessoas, mas que fazem parte do andamento da comunidade. E os talentos não são dados apenas para o seu benefício. Os talentos são ferramentas que Deus dá para cada um de nós, para que nós possamos servir a Deus da melhor forma possível dentro da comunidade. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem pessoas nos mais variados campos de atuação, conforme os seus talentos, conforme as suas aptidões, para servirem com alegria, onde elas estiverem, a Deus. E não somente a Deus, mas a própria comunidade. Tem pessoas, por exemplo, que têm toque com coisas, sabe, de cadeiras alinhadas. Pode ser algo ruim? Pode. Mas pode ser algo bom? Pode. A pessoa pode vir primeiro aqui e arrumar todas as cadeirinhas do jeitinho que ela tem na cabeça, organizados. Pessoas que têm mania de limpeza. A igreja precisa de limpeza. Você pode organizar alguma coisa assim. Pessoas com aptidões musicais, servindo louvor. Pessoas com aptidões na área da computação, informática, marketing, né, redes sociais. Tudo isso tem alguma coisa a ver com o uso para que a obra de Deus possa ser feita de forma variada, criativa e constante. Então, dentro da igreja, não é apenas uma pessoa que trabalha. Geralmente a gente pensa, é o pastor que trabalha, o pastor não faz tudo. E a bem da verdade, o pastor não deveria fazer tudo. O pastor tem que fazer bem aquilo que é o seu chamado, que é ensinar e pastorear. Mas as outras coisas que fazem parte da vida da igreja não são apenas domínio do pastor. São responsabilidade de quem? Responsabilidade de quem? De cada um de vocês aqui. Ah, mas eu sou jovem. Não importa. Não é porque você é jovem que você não pode servir. Aliás, o convite é o contrário. Se você tem a noção dos seus talentos, faça esses talentos reverterem para a glória de Deus, porque foi Deus que deu esses talentos. Gente, o diabo não tem nada para nos dar. Se você tem algum talento, se você tem alguma qualidade, quem te deu isso foi Deus. O diabo não tem nada para te dar de bom. Então, muitas vezes nós usamos todas essas habilidades para ganhar dinheiro e para ter sucesso fora da igreja. E a gente acha que a igreja funciona com os anjos trabalhando. As pessoas acham que são os anjos que no fim de semana vêm aqui, arruma os bancos, limpa o banheiro, prepara a pregação, acolhe as crianças. Não são os anjos. É o próprio povo de Deus que, de acordo com os seus talentos e aptidões, fazem isso. Por quê? Porque tem a ideia de que quem deu esses talentos foi Deus. Deus deu talentos para você. Deus deu talento para você. Você precisa crer nisso. Nenhum talento vem como algo autocriado e autopromovido. Não. Se nasceu com você, é porque foi Deus que te deu. Se Deus te deu talentos, segunda lição do texto é que Deus quer que você use os talentos dados. Veja só, é muito interessante a história. Versículo 16 a 18. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então, o que ganhou 5 não ficou lá no conforto. Ah, eu ganhei 5 talentos, tenho muito dinheiro. Ele colocou esses talentos para trabalhar, para render, e no final ele tinha 10. Por que o servo que recebeu 5 talentos não poderia usufruir dos talentos para o benefício dele? Porque os talentos não são dele, são do Senhor. Então, o que o servo poderia fazer, em gratidão por Deus ter dado aqueles talentos, é usar aqueles talentos, investir, empreender, para que no final ele tivesse o dobro.
Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Gente, se você tem talento, Deus quer que você use esse talento. Se você apodrecer esses talentos dentro do seu coração, Deus vai cobrar um dia. Deus vai cobrar. Isso é muito sério, gente. Por quê? Porque você pode ser instrumento de Deus para mais alguém, ao utilizar corretamente os talentos que Deus te deu. Nós nunca saberemos se nós fomos instrumentos de Deus para a salvação das pessoas. A gente só vai saber isso na eternidade. Mas você já pensou que pelo seu serviço na obra do Senhor, pessoas podem chegar a Deus, pessoas podem ser alcançadas pela graça de Deus, pessoas podem ser abençoadas? Deus quer que você use os talentos dados por Ele. Escondeu esse talento. Então, se você tem talento, Deus quer que você utilize. Então, como que você tem utilizado os seus talentos? Todos temos. Você tem investido para que esses talentos se desenvolvam. Você tem investido para que você, de forma melhor, possa. Obrigado. Esses talentos. As pessoas. Você tem utilizado esses talentos para que outras pessoas possam ser abençoadas? Bom, a terceira Terceira coisa que Deus nos direciona a pensar é que Deus pedirá contas sobre o uso ou não do talento. Você veja, o que aconteceu com as duas pessoas que investiram os seus talentos e entregaram ao seu Senhor o dobro? Foram elogiadas. Veja o versículo 18. Mais o que receberá um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, ele pega aquele servo que tinha 5 talentos e que trouxe 10, fala o seguinte: muito bem, você foi fiel no pouco, eu vou te constituir sobre o muito, né? Venha e entra na alegria do seu Senhor. A mesma coisa com o que tinha 2 e entregou ao seu Senhor 4. Todo o bom uso dos nossos talentos será recompensado por Deus. Se você tem um talento, uma aptidão, usa para o Senhor. Usa para que por meio do seu trabalho, a palavra de Deus possa ser pregada com mais efetividade. As pessoas possam se sentir mais acolhidas dentro da igreja. Não espera o outro, mas assuma essa posição com coragem. Porque se você literalmente enterrar o seu talento, achando que é a melhor coisa que você vai fazer, o seu fim não vai ser tão bom assim. Olha só o versículo 24. Chegando por fim o que receberá um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esse servo, ele recebeu um talento. Veja só, ele poderia não ter recebido nada, não é? Recebeu um. Então ele já estava no lucro. Ele pega esse talento e enterra, falando o seguinte: o meu senhor, o meu chefe,
uma pessoa muito, sabe, nada a ver. É uma pessoa que vai implicar comigo, que não vai dar devido valor ao meu trabalho. Sabe de uma coisa? Não vou fazer nada. Eu vou enterrar o meu talento e quando ele vier, eu lhe dou. E foi justamente o que ele fez. Mas, olha só o que o Senhor responde: servo mau e negligente. Gente, quando nós não colocamos nossos dons e talentos a serviço do Senhor, como Deus nos chama? Mau e negligente. Nós podemos ser maus servos. E o mau servo é caracterizado como? Quando ele é negligente no seu trabalho a Deus. Em outras palavras, é quando a pessoa tem um talento, tem uma habilidade que pode abençoar o próximo, mas essa pessoa se abstém de fazer qualquer coisa, para ficar no conforto. O conforto é justamente o que esse mau servo fez. Colocou, enterrou na terra, tá bom, tá lá. Eu vou devolver exatamente o que eu recebi. Mas olha só o que o Senhor, ele diz no versículo 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Gente, aqui é muito legal. Qual que é o mínimo que você pode fazer para o seu dinheiro render? Qual que é o mínimo, gente? Não é colocar debaixo do colchão, certo? Por quê? Porque colocando debaixo do colchão, existe algo no Brasil que se chama inflação. Ou seja, todo dia, mesmo que seja um pouco, o seu dinheiro perde valor. Os jovens aqui não sabem o que é uma inflação galopante. Eu já vivi um tempo em que, em um ano, a gente acumulava 1000% de inflação. Já existiu tempo assim, né? Não é? Que a gente colocava o dinheiro no overnight, o dinheiro render pelo menos a taxa da inflação. O mínimo que aquele funcionário tinha que fazer é colocar o dinheiro aonde? Na poupança. Ele enterrou aonde? Na terra, aonde não rende nada. O que o Senhor estava falando para aquele servo era o seguinte: meu querido, você não fez nem o mais elementar, você não fez o básico, que é colocar o dinheiro na poupança. Ninguém hoje coloca dinheiro na poupança, porque poupança rende uma merreca, o menor rendimento é a poupança. Mas nem na poupança você colocou. Você fez o quê? Você desperdiçou. Você desperdiçou. Gente, nós desperdiçamos o nosso talento com tantas coisas. Nós desperdiçamos até em investir naquilo que não é eterno, naquilo que não é duradouro. Nós investimos muito naquilo que nós queremos fazer para nós mesmos e pouco para aquilo que é realmente importante, ou seja, para a obra de Deus. A gente não quer servir na igreja, a gente não quer trabalhar para o Senhor porque isso cansa, porque isso faz com que você se estresse, tenha desentendimento com outras pessoas. Mas tudo isso faz parte de qualquer coisa que você for fazer, aqui dentro ou fora daqui. Esse servo mau, ele fez algo que, na verdade, mostra um pouquinho da sua negligência. Porque ele pega algo precioso que o Senhor lhe conferiu e coloca onde? Enterrado. Fora do acesso dele e de outras pessoas. Quando ele poderia fazer o mínimo, que era colocar na mão dos banqueiros, porque pelo menos os juros ele traria. Deus pedirá contas de seu talento. Deus nos chamará para prestar contas sobre como usamos nossos talentos, nossos recursos. E a grande reflexão que nós somos convidados a fazer aqui é:
Como quero ser encontrado quando Jesus retornar? Nós falamos sobre viver intensamente a juventude para o Senhor, não é? Viver intensamente a nossa juventude para Deus também implica em nós servirmos a Deus de forma intensa. Às vezes a gente quer deixar os mais velhos na igreja fazerem tudo, e nós ficamos acomodados, porque nossos pais, nossos irmãos mais velhos estão fazendo tanta coisa na igreja, mas a igreja também precisa abrir espaço e criar condições para que todos vocês possam participar da vida comunitária com os seus dons e com os seus talentos. Ah, pastor, mas eu sou muito jovem para servir a algum lugar da igreja. Quem te disse? Você pode fazer muita coisa. Cuidar, administrar, ajudar. Veja qual que é o seu talento. Veja o que você pode fazer. E se você não souber de nada disso, não tem problema. Peça para servir aonde precisa. Chega para o pastor e pergunta assim: pastor, aonde precisa aqui de ajuda? O que precisa de pessoas? Aonde que precisa de pessoas para ajudar? Isso se chama proatividade. Isso se chama pensar no próximo. Isso se chama exercer os talentos dados por Deus. Porque nós temos a consequência da inação. Ou seja, nós temos uma consequência para a negligência. Veja o que Jesus diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Por que o talento daquele servo negligente foi dado àquele que tinha 10? O versículo 29 explica: porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto mais talentos você tiver, e quanto mais você usar esses talentos para a glória de Deus, Deus acrescentará mais e mais e mais responsabilidades a você. Você vai ter muito mais campo para servir ao Senhor, naquilo que você pode fazer. É algo cumulativo, é algo exponencial. Mas veja aquele que enterrou o talento, o que acontece? E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você já parou para pensar que lugar é esse? Lugar de trevas e aonde há choro e ranger de dentes? Quando você vê Jesus falar isso várias vezes, Jesus está falando da perdição. Jesus não está falando de um lugar onde alguém salvo se encontra. Ou seja, trocando em miúdos, quem se recusa a servir é porque não entendeu a graça de Deus. Quem se recusa a servir a Deus, de trabalhar, de exercer o seu chamado, de colocar em prática os seus dons, é porque não entendeu o Evangelho. E se não entendeu o Evangelho, é porque não é salvo. Porque todo aquele que é salvo para quê? Nós somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos para ficar sentado em conforto. Porque um dia nós teremos conforto. Não será nesse mundo. Será no mundo por vir. Um dia nós descansaremos. Não será aqui. Será quando Jesus voltar. Até chegarmos lá, o que nós precisamos fazer? Como bons calvinistas, trabalhar. 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 Trabalhar para Deus, para a glória de Deus, dentro do meu cotidiano. E o ruim é que nós só aplicamos a questão do trabalho quando esse trabalho é remunerado. Ou seja, a gente, presta atenção,
a gente se empenha muito mais em trabalhar nas nossas profissões, porque nós temos salário para ganhar. E quando é para trabalhar na igreja, você não dá valor. Por quê? Porque é voluntário. Mas esse trabalho que nós chamamos de voluntário aqui na igreja, ele vai ter a sua recompensa. Mas não será uma recompensa que o pastor vai poder dar. Será uma recompensa que você vai colher ao longo da sua vida, porque Deus prometeu recompensar aqueles que usam o seu talento para gerar mais talento para a glória de Deus. Isso não tem nada a ver com negociar com Deus, não. Isso tem a ver com viver de uma forma que Deus espera que a gente viva. Às vezes, Deus não nos abençoa porque nós não estamos fazendo a coisa certa. Nós precisamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, para que certas bênçãos do Senhor possam nos alcançar. A responsabilidade, a fé e a ação em usar os talentos dados por Deus é algo que precisa fazer parte da nossa reflexão. Qual que é o desafio desse texto? É de nós nos vermos ou naquele servo que recebeu 5, ou naquele servo que recebeu 2, ou naquele servo que recebeu 1 talento. E usar os talentos para que aquele que nos deu o talento possa ser glorificado. O que ganhou 5, trabalhou para ter mais 5, entregou a quem? A Deus, ao Senhor, os 10. O que recebeu 2, ganhou mais 2 e entregou ao seu Senhor 4. O grande problema é que aquele que ganhou 1 enterrou aquilo que de mais precioso aquela pessoa tinha nas mãos. Se acomodou, foi negligente. E entregou só aquilo para o seu Senhor. Ou seja, é esse que deu prejuízo. Você que é jovem, você que é parte do povo de Deus, não fique acomodado, esperando que os outros te sirvam. Porque o Evangelho já nos ensinou que o que serve é maior do que aquele que é servido. Busque um lugar na igreja para você exercer os seus dons e talentos. Engaje com ministérios. Participe do grupo de jovens, das atividades comunitárias. Seja proativo, pergunte o que precisa ser feito. Porque fazendo isso, a vida na igreja, a vida comunitária vai ser muito mais frutífera. Você vai ver Deus agindo na sua vida e por meio de você. Ah, pastor, por que Deus não faz milagres na minha vida? Por que Deus não me usa? Ué, você não se coloca à disposição para ser usado por Ele? Ah, mas eu queria que Deus me usasse. Então trabalha para Ele. Se coloca à disposição para Ele te usar. E Deus com certeza vai te usar. No pequeno ou no grande, nas coisas que visivelmente são mais importantes, ou que mesmo não sendo visivelmente importantes, são importantes para o reino, Deus quer a participação ativa do seu povo na construção do seu reino aqui no mundo. Então, veja dentro de você qual que é o talento. E não esconda o talento. Invista o seu talento. Use o seu talento. Peça a Deus para que Ele te mostre com clareza o que você pode fazer. E mesmo quando te pedirem para fazer algo que aparentemente não é do seu talento fazer, faça. Porque fazendo isso você já estará, de alguma maneira, investindo de volta
aquele talento que foi dado por Deus. Deus não nos chamou para sermos servidos. E se Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, e esse Senhor Jesus Cristo nos ensinou que Ele não veio para ser servido, mas para servir, gente, quem somos nós para ficarmos acomodados e esperarmos que os outros nos sirvam? Nós deveríamos ser os primeiros a levantar a mão e a perguntar o que precisa ser feito. Nós deveríamos ser os primeiros a arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui. O que tem para fazer hoje? É isso? Então vou fazer isso. Com coragem. Qual é o seu talento? E como você pode usá-lo para glorificar a Deus e servir os outros? Qual é o seu talento? E como que esse talento pode ser bênção para outra pessoa? Jesus nos ensinou que o mais abençoado não é aquele que recebe, é aquele que dá. Em outras palavras, o mais abençoado não é aquele que efetivamente é abençoado, é aquele que abençoa. O mais abençoado não é aquele que é servido, é aquele que serve. Porque quem é servido não vai ter recompensa. Só quem serve é que tem recompensa. A única pessoa que deve ser servida é Jesus. Fora Jesus, todos nós somos chamados para servir. Agora, pense com carinho nisso. O que Deus colocou nas tuas mãos como talento? Como Deus quer usar esse talento? Será que você tem usado para a glória de Deus ou não? Feche seus olhos, vamos orar nesse sentido. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos porque é um privilégio tão grande podermos ser, de alguma maneira, colaboradores do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu talentos preciosos. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a reconhecermos os talentos, os dons e as nossas aptidões e servirmos ao Senhor, colocando em ação, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos entregou, para que possamos ser chamados pelo Senhor de servos bons e fiéis. Também nos dá, Senhor, a bênção de podermos ser fiéis no pouco, naquilo que talvez as pessoas não enxerguem e não nos deem valor, naquilo que só o Senhor às vezes vê que está acontecendo. Mas, ó Deus, nós cremos que no Senhor o nosso trabalho não é vão, e que no Senhor nós teremos a recompensa de todo o nosso esforço, de todas as nossas boas obras. Por isso, desperta, Senhor, a juventude a servir mais o Senhor, a engajar nas programações da igreja, a evangelizar, a proclamar com ousadia esse evangelho que pela fé nos faz viver e praticar as boas obras. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.